A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Uma boa tarde, que Deus nos abençoe. Dê um término de tarde, de dia abençoado, cheio de bênção, de glória em nossas vidas, né? Vou fazer uma pregação aqui que se encontra no livro de Provérbio, versículo 1, a partir do versículo 25. A partir do versículo 25. O Provérbio é um livro muito pouco lido, mas é um livro de muito valor, de muita obediência, de ensinamento, né? E é um livro de uma doutrina de respeito, de obediência, né? A Deus, né? Então, muito pouco lido, que a gente vê que parece que o povo, não sei por que não lê esse livro, né? Mas vou fazer essa pregação, que Deus me deu essa palavra agora. E aqui a partir do versículo 25, que diz assim, ó. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. É a tal da história. A pessoa não aceita os conselhos de Deus, não quer ser questionado, né? E quando nós não respeitamos os conselhos de Deus, nós estamos saindo na desobediência. Mas nisso daí vem uma sequência que na própria palavra vai falar ao longo da pregação. Aqui no versículo 26 diz assim: também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei vindo o vosso temor. O que Deus está dizendo nisso? Ele não vai nem importar, né? Nós saímos da desobediência, não obedecemos, nós vamos ter o temor de Deus, vamos passar a ter medo, não é o respeito, porque temor é ter medo, não, é respeitar. Mas nesse ponto, ele está dizendo o quê? Também eu me rirei, nem ri, na vossa perdição, né? Olha, a vossa perdição. Não é isso que você procurava? Não é isso que você quer? Agora eu não estou nem aí com a história, né? Zombarei vendo o vosso temor. Então Deus diz: e agora? Você vai me procurar por quê? Estava tudo escrito, tudo expliquei. Você não obedeceu, você não seguiu a regra, o conselho, então agora é tarde. Então é uma coisa que ele não está nem importando, porque ele falou para obedecer. A palavra sempre está falando, não obedeceu, aí quando vem o temor, as tristezas, as angústias, as dor, ai meu Deus, me perdoe. Não. Por que antes de cometer tanta coisa, não obedeceu a Deus, né? E aqui o versículo 26, 27, o melhor, ele diz assim: vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevendo-vos aperta a angústia. Então, quando vem a tormentação, as coisas ruins, a angústia vem, aí aperta cada vez pior. Aí é nesse ponto que a pessoa vai socorrer a Deus, vai recorrer a Deus, vai clamar, mas é tarde. Ele não obedeceu, nós não obedecendo a Deus, só temos que ter tortura na vida mesmo, porque faltemos o temor, o respeito com Deus, né? E a palavra de Deus sempre fala sobre a obediência, sobre obedecer. Então aqui o 27 diz assim, 28 melhor, desculpa. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. É o que eu falei, ó. Estão clamando a mim agora, eu não vou responder. Eu estou ouvindo, mas não respondo. Não vou responder. Porque vocês não procuraram tudo antes. Não seguiram meus estatutos, não seguiram meus conselhos, os meus princípios. Agora é tarde. Então não responderei. De madrugada me buscaram, mas não me acharam. Não adianta de madrugada e buscar Deus, passou um dia todo em tribulância, todo em tortura, desobedecendo a Deus, fazendo tudo que não é lícito para Deus, aí de madrugada vai se levantar e pedir a Deus?
e não acha, porque não vão me achar. Por quê? Depois das tormentas, depois das tribulações, da dor, do sofrimento, é que vai buscar Deus? Será que o mais certo é nós buscar a Deus antes que aconteça para que essas coisas não aconteçam na nossa vida? Que nem uma coisa, foi Deus que me deu. Não foi Deus que deu. É nós que procuramos o erro, a desobediência, os conselhos de Deus, não aceitamos a palavra de Deus, nós só vamos ter tortura na vida. Na vida aí é tarde. Depois que a tortura, a dor, a amargura vem, é tarde. Por que não orou a Deus antes para não chegar a tortura, não chegar a dor? Não, de jeito nenhum, só quando ela chega. Aí é que vai recorrer a Deus de madrugada. Vamos levantar, que é hora boa de orar, de pedir. Por que ele não fazia antes de acontecer tudo? Então é isso que nós temos. Buscar, mas não achar. Então não adianta de madrugada de orar, depois de tudo, ambulância na vida, porque Deus está dizendo, não vai me achar de forma alguma. Teve muito tempo para buscar Deus, para procurar, para encontrar Deus. Mas não, sempre se sentiu distante de Deus. Aí quando veio o aperto, vamos para perto de Deus, vamos buscar Deus. Ele está dizendo, não me achar. Olha como é que é. Aí o versículo 29, ele diz assim, ó. Por quanto aborreceram o caminho, o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Olha o que Deus está dizendo, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, o respeito do Senhor, a obediência ao Senhor. Por que não procuraram? Fizeram foi aborrecer o conhecimento, não deram valor ao conhecimento, não deram valor à palavra, não deram valor aos conselhos de Deus, que nem está escrito. Aí vem as torturas. Aí Deus, agora nessa hora, mas por que não orou a Deus? Não falava com Deus, não via mais próximo de Deus para que não acontecessem essas coisas em sua vida, ou na minha. Não, só depois de ferida é que nós vamos pedir remédio para sarar, porque nós não evitemos a ferida antes, para não ser preciso tomar remédio. E se não acha o remédio, procura não acha. Como é que a ferida vai sarar? De forma alguma. É só sofrimento. E aqui no versículo 30 ele diz assim, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Não aceitaram os conselhos de Deus, não desprezaram os conselhos de Deus, e a repreensão. Porque Deus aconselha, ele está reprimindo, ele está alertando, não faça isso, não siga por esse caminho. Ele não está reprimindo, está ensinando o conselho, mas não tem como Deus está reprimindo. Não, ele está aconselhando. Só que ele está dizendo, não faça isso, não faça aquilo. Não deixe de me obedecer. Porque está bem claro. Portanto, aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor a Deus, ter o respeito a Deus. E aborreceram o conhecimento de Deus. Não deram conhecimento na palavra de Deus, nos conselhos de Deus. Aí vem toda tribulação em cima, aí vai orar de madrugada, vai se queixar a Deus, como Deus é culpado. Não, culpados somos nós de toda tortura, porque não buscamos ante a Deus para não enchermos de tortura, não enchermos de mágoa, de dor, de sofrimento, de feridas, que às vezes tem ferida que nem sara, mas as mesmas que sara deixam uma cicatriz. É bem bom nós saber disso daí. E aqui o 31, o que é que fala? Deus está falando a palavra de Deus. Não sou eu não, é a palavra de Deus. Apenas estou relatando. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartaram-se dos seus próprios conselhos. Quer dizer, eles foram por ele mesmo. Então agora vão comer o fruto do caminho da semente que eles plantou. Que semente nós plantamos é o fruto que vamos colher. E não quiseram o meu conselho, aí quando não acerta. Portanto, comerão do fruto do seu caminho.
O caminho que você andar, que eu andar, que nós andarmos, é o fruto nosso que nós vamos ter nessa caminhada. Agora, qual é o nosso caminho? Qual é a nossa caminhada? Em que lugar, em que direção nós estamos caminhando? Porque diz assim, farta Sião dos seus próprios conselhos. Eles mesmos se aconselham, então botaram assim, desobedecia o conselho de Deus e buscava o dele. Ou buscamos o nosso, né? Eu acho que é melhor nós seguir o conselho de Deus do que o próprio conselho nosso. De que nossas atitudes, nossos pensamentos, nossa vontade de fazer de nossa maneira, andar no caminho que nós queremos escolher e não de Deus. Só vem sofrimento e amargura na vida, né? E aqui o 32 diz assim, porque o desvio do simples o matará. O desvio dos simples os matará. Por quê? Nós desviamos dos caminhos de Deus. Nós desviamos do conselho de Deus. Nós desviamos do evangelho, da palavra de Deus. E é morte para a alma, a morte para o sofrimento, para a angústia, para a justiça. E a prosperidade dos loucos os destruirá. Você é que nem um louco, você está buscando sua destruição quando nós não aceitamos o conselho de Deus, não acreditamos no conselho de Deus, não temos temor a Deus, vamos para o nosso próprio caminho, para o nosso próprio idealismo, nossa própria vontade, nosso próprio querer e não de Deus. Está vendo como eu falo? Destruirá. Quer dizer que somos nós mesmos que destruímos nossa vida quando nós não seguimos o conselho de Deus, quando nós não temos temor a Deus, quando não andamos nos caminhos de Deus. Nós mesmos estamos se destruindo, não é Deus que está destruindo nós. Sabe quem é? Satanás. Porque põe na nossa cabeça que não devemos crer nos conselhos de Deus, não devemos acreditar na palavra de Deus. É Ele que coloca, que é o primeiro caminho da destruição. E depois de ser destruído, não pode ser reconstruído, porque está destruído. E aqui o versículo 33 diz assim, mas o que me der ouvidos, habitará seguramente, e está descansando do temor do mal. Olha o que desce, olha que versículo 32 do primeiro capítulo de Provérbios. O 32 olha o que está dizendo. Mas o que me der ouvido, ouvir a palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus, confiar nos conselhos de Deus, meus ouvidos, habitará seguramente e estará descansando do temor do mal. Olha, andar no conselho de Deus, no caminho de Deus, nós estamos descansando do temor do mal. Porque o mal não ataca nós. O inimigo não ataca nós enchendo de mal para criar feridas, chagas, dor, tortura, destruição de nossa própria alma, do nosso próprio corpo, né? Ser destruído por nós seguirmos caminho errado, doutrinas erradas, conselhos errados. Às vezes a pessoa aceita um conselho de outro e não aceita o de Deus. Porque o conselho de Deus é a palavra. E às vezes quando nós falamos na palavra de Deus, no conselho de Deus, tem muita gente que não acredita, não crê. Aí vem toda a tribulação na vida, vem toda a angústia, porque ele deixou de ouvir a palavra de Deus para ouvir o caminho do mal. Mas nós quando, que nem diz aqui, olha que versículo lindo, que beleza, que gostosura ouvir esse versículo 32 do capítulo 1. Mas o que me der ouvido habitará seguramente e estará descansando do temor do mal. Olha, não vamos ter o temor do mal, não vamos ter o temor do mal. Ele não vai alvejar nós, ele não vai alcançar nós, ele não vai tocar em nós, ele não vai trazer buração. Sabe por quê? Nós estamos seguros em Deus. Nós estamos seguros na palavra de Deus, porque ouvimos a palavra de Deus, guardamos, acreditamos, temos fé e confiamos na palavra de Deus. Então nós estamos isentos do mal, estamos guardados, descansando do temor do mal.
Agora, aquelas pessoas que não obedecem a Deus, o conselho de Deus, a palavra de Deus, ele está sendo escravo do mal, ele está sofrendo, não está descansando, porque está contaminado com o mal. O mal destruiu a vida dele, destruiu a alma dele, às vezes chegou até a destruir a família, o lar dele, pelo mal. Então ele está com essa ferida, essa chaga que não sara, que não tem remédio para sarar, porque ele trouxe o mal, que é a maior ferida que pode existir para a vida do ser humano. E tudo por falta de não crer, não dar ouvido à palavra de Deus, não acreditar a palavra de Deus. E quando nós damos ouvido à palavra de Deus, nós habitamos em segurança e estaremos descansando do terror do mal. Olha, estamos descansando na paz, no amor que Deus nos deu, na virtude que Deus nos deu, no revestimento de poder, de bênção, de glória, na cura, na libertação, porque Deus nos libertou, Deus nos curou. Olha como é importante. Então, o mal para nós que seguimos os caminhos de Deus, aceitamos o conselho de Deus, não existe mal. Não temos chagas nem ferida causada pelo mal. Não temos destruição em nossa vida, nem em nossa família, nem em nosso lar trazido pelo mal. Porque damos valor, ouvimos a palavra de Deus, acreditamos nos conselhos de Deus, na palavra de Deus. Porque Ele é o único que pode nos salvar. É o único que pode dar segurança, que nem está falando aqui na palavra, sobre o mal. Então, meu amigo, minha irmã, meu irmão, não vamos deixar de ouvir a palavra de Deus. Não vamos ser escravo do mal. Não vamos deixar que o mal traga sofrimento, traga ferida, traga dor em nossa alma, que é a pior ferida é quando fere a alma. Quando nossa alma está ferida, ela está o maior sofrimento da vida dela. Mas vamos ser que nem diz aqui. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansando do temor do mal. Não vamos ter medo do mal, vamos ter paz, não vamos ter chaga do mal, tortura, destruição do mal. Vamos ter a paz de Deus, a segurança de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo Santo. Nós ser seguros para descansarmos sem o terror, sem a tribulação, sem a maldade. Meus amigos, quem quiser ler, meu irmão, minha irmã, lê Provérbio capítulo 1, versículo 25 ao 32. E esse 32, esse versículo 32, fala tudo o que nós temos quando aceitamos a palavra de Deus, quando ouvimos o conselho de Deus, quando ouvimos o evangelho de Deus, cremos, acreditamos. Não vamos deixar de crer na palavra de Deus, não vamos deixar de crer no evangelho de Deus, deixar de andar nos caminhos de Deus, para não tornarmos escravo do mal. E o mal traz o pecado, e o pecado traz a perdição. É a perca da alma, uma alma ferida, uma alma triste, angustiada, destruída e cheia de dor, porque nós não demos valor à palavra de Deus, não ouvimos a palavra de Deus, não acreditamos na palavra de Deus e às vezes acreditamos no conselho do mal, no conselho do destruidor. Amém, meus irmãos? Escute eu vou bem a palavra de Deus e guarde para termos segurança e descansarmos sem medo do temor do mal. Amém? Fica todos com Deus, uma boa tarde, que Deus nos abençoe, dê muita paz em sua vida, no seu lar, na sua família, e que agradeça a Deus, Jesus Cristo Espírito Santo, por mim dessas palavras agora, e eu estou lendo para você e relatando o valor dessas palavras para que nós vivamos sem dor, sem tristeza, longe do mal, longe da destruição e longe do pecado. Amém? Obrigado, Deus, obrigado, Jesus Cristo Espírito Santo, por me permitir estar nesse momento falando suas palavras. Agora eu estava agora falando com meu filho aqui, né? Ele falou, pai, vai ter uma
um jogo na televisão. O senhor quer que eu coloque lá na televisão lá, que eu não sei mexer direito nesse programa assim? E eu falei, não, meu filho, eu vou fazer uma pregação, porque eu senti na hora que Deus falou, grava um vídeo, grava uma pregação. E eu pedi a Deus a palavra, Ele me deu. Provérbio, capítulo 1, versículo 25 ao 32. Quem puder ler, refletir nesses versículos, nessas palavras, reflita, que você não está perdendo nada, está ganhando tempo. Então eu falei, Deus falou, vai gravar esse vídeo. A palavra é essa. E eu não quis assistir o jogo. Falei para ele, então eu vou assistir. Ele disse, tudo bem. Antes ele falou para mim, vai mais lá para o outro canto lá, para não dar barulho, para o senhor gravar, que lá é melhor. Eu digo, não, tem, eu gravo aqui, tudo fechadinho, bonitinho aqui, e estou aqui, porque isso é obra de Deus. Eu acreditar no conselho de Deus, me aconselhou agora, não vá assistir o jogo, não. Grave um áudio, um vídeo. Aí eu gravei esse vídeo, para mim, para você e para todos nós, e que essas palavras cheguem na humanidade espiritualmente. Que a palavra de Deus não tem barreira, não. E eu peço com tanta fé que Deus leva essas palavras aonde tiver um ser humano. Não sei se é líder, se ele está vendo, se ele vai ver, mas em espírito Deus leva essa palavra e ele sinta o valor dessa palavra, desse evangelho. Amém? Fica todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um que esteja nesse momento compartilhando esse vídeo comigo. Que Deus traga bênção e glória. Não deixe se ferir. Não deixe o mal lhe destruir. E não deixe o mal trazer feridas que nunca vão sarar. E principalmente a ferida da perdição da sua salvação. A perdição da sua alma. Amém? Fica todos com Deus.